Falando de História. Olá a todos e bem-vindos ao episódio 56 do podcast Falando de História. Eu sou Paulo M. Dias e comigo está, como de costume, Rogério de Jesus. E hoje temos um episódio muito especial, com um convidado, Hélio Pires, que nos vai falar sobre vikings para descobrirmos afinal se eram mesmo todos feios, porcos e maus. E o Hélio é a pessoa indicada para nos falar neste tema, tendo em conta que ele é mestre em estudos vikings e medievais na Universidade de Uppsala, na Suécia, e doutorado em História Medieval na Universidade Nova de Lisboa, e a tese foi precisamente publicada pela Zéfira em 2018 com o título Os Vikings em Portugal e na Galiza, um livro, aliás, que nós recomendamos vivamente, e é também autor de um livro publicado também pela Zéfira intitulado Mitos e Lendas Nórdicos, e, portanto, é investigador do Instituto de Estudos Medievais e é a pessoa, mais uma vez, indicada para nos falar sobre este tema. Por isso, Hélio, bem-vindo ao Falando História. Obrigado pelo convite. Bom, e então para começar com uma pergunta, obviamente, de enquadramento, quem são então estes vikings, em termos de mitos, em termos de realidade? Qual o significado desta palavra, desde logo? Os vikings eram uma parte das sociedades nórdicas antigas, em particular a parte que participava em atividades marítimas tendencialmente, mas não exclusivamente violentas. Portanto, não eram um povo, uma etnia própria ou uma civilização antiga, como às vezes se ouve, e também não tinham que ser exclusivamente nórdicos, porque conforme a atividade viking crescia em frequência, dimensão e sucesso, principalmente sucesso, é natural que pessoas de outras origens quisessem juntar-se a bandos vikings, portanto ingleses, irlandeses, frísios, em busca de fama e fortuna. Se quiserem, pode fazer-se uma analogia com a expansão marítima portuguesa, na medida em que nunca houve um povo chamado navegadores. Claro. Era uma parte da sociedade portuguesa que se fez ao mar. Claro. Não era um povo à parte ou uma etnia separada. E vocês saberão isto melhor do que eu, a expansão marítima portuguesa não se fez só com portugueses. Também houve, por exemplo, italianos atraídos pela possibilidade de fama e fortuna. E continuando a analogia, os navegadores portugueses não tinham uma religião separada. Era, regra geral pelo menos, a das comunidades de onde originavam. E o mesmo é verdade para os vikings. Não tinham uma religião específica. Era a religião das comunidades onde eles provinham, pelo menos de início. Quanto à origem da palavra, isso aí há toda uma série de hipóteses etimológicas. Os de Viken, na Noruega, os da Enseada, os do acampamento militar, as possibilidades são muitas. Só que isso é um bocadinho irrelevante, porque uma coisa é a origem das palavras e outra coisa é o sentido que lhes é dado ao longo do tempo, sentido esse que vai mudando. E por isso é mais interessante analisar como é que a palavra era usada na Idade Viking, e para isso há um conjunto, não muito, são poucas, mas é relevante, um conjunto de inscrições rúnicas, onde a palavra é usada com o sentido de atividade. São homenagens feitas a homens que morreram em Viking, é mesmo essa a expressão. Portanto, é uma coisa que eles faziam, o que leva-nos de volta ao que se disse ao início. Não era um povo, etnia ou civilização, era uma coisa que se fazia, era uma atividade de parte das cidades nórdicas antigas e, portanto, não se nascia viking, nem se era viking por os pais também o serem. Se seguisse as pisadas do pai, tudo bem. Se não se seguisse, não se era. Claro. E aparece muitas vezes, aliás, também já utilizaste esta ideia, este conceito de era viking. O que é que podemos entender por era viking? Quando é que ocorre? Em que período, ao certo? O período, isso depois leva-nos sempre para os limites dos períodos históricos. Claro, obviamente. A palavra lá está, surge nessas inscrições rúnicas do período viking, surge também em expressões exteriores nas sagas, só que as sagas são século III em diante, são posteriores. Para explicar quando é que a idade viking ocorreu, se calhar convém primeiro falar do que é que ela foi, depois se é mais fácil basilar. O que ela foi um período de expansão nórdica, dito de forma simples é isso. Uma vez mais, a analogia com a expansão marítima portuguesa vale a pena. Como o nome indica, foi um período de expansão portuguesa, expansão territorial, mas também comercial e cultural, precisamente porque
a história faz-se de processos, plural, vários processos interligados, complementares. No caso da expansão marítima portuguesa, navegação e exploração, como é óbvio, mas também colonização, conquista, comercialização, missionação. E com um impacto disruptivo ou mesmo destrutivo em várias comunidades que foram tocadas pela expansão marítima portuguesa. E isto vale também para a expansão nórdica, que foi a Idade Viking, e que também se fez de vários processos interligados. Pirataria, mas também conquista, colonização, exploração, comercialização, urbanização, tanto na Escandinávia como noutras regiões, mudanças religiosas, culturais, demográficas e ainda unificação e centralização políticas. Certamente que a imagem marcante é a do pirata e marinheiro nórdico, e por isso é que ela é usada para identificar e demarcar o período, mas isso é apenas parte daquilo que caracteriza a Idade Viking. Os períodos históricos nunca são unívocos, nunca têm só uma camada, Claro. e também não começam nem acabam de um dia para o outro. Para usar uma imagem a que vocês já recorreram várias vezes noutros episódios, ninguém se vai deitar pré-Viking e acorda no dia seguinte, olha para o calendário e diz: Maria, faz as malas, temos que fugir da costa, hoje começou a Idade Viking. Óbvio que isto não acontece assim. Portanto, a história não se faz de instantâneos, a história faz de processos vários que vão começando e acabando. E perceber se um acontecimento é um epifenómeno ou parte de um processo mais longo é algo que só se consegue fazer à distância de anos, décadas, por vezes séculos. A divisão do passado em períodos é sempre um exercício retrospectivo e não do momento, porque no momento não se tem a noção do real alcance de longo prazo que se está a viver. E quando se escolhem datas é sempre com um caráter simbólico, são as datas que indicam o percurso ou o sentido do processo. Dito isto, onde é que começa então a Idade Viking? Tradicionalmente, põe-se o início no ano de 793, que é quando se dá o ataque ao mosteiro de Lindisfarne, no norte de Inglaterra. Mas isso pode e deve ser relativizado e por 3 motivos. O primeiro é que há notícia de ataques anteriores, nomeadamente em 789 no sul de Inglaterra. E isto, friso, são só os ataques conhecidos. O segundo motivo é que os nórdicos não terão aparecido do nada. Eles já estariam minimamente familiarizados com a costa inglesa, nomeadamente por via do comércio. Os vikings terão sido comerciantes antes de serem atacantes. Claro. E nesse sentido eles também já tinham mais ou menos ideia de onde é que estavam a ir. Não foram ataques puramente ao acaso. E o terceiro motivo é que o período viking pode ter começado antes na Europa Oriental, antes de chegar ao Ocidental. Isto porque por volta de 750 já havia residentes nórdicos num posto comercial no que é hoje o norte da Rússia, perto da fronteira com a Finlândia, posto comercial esse que era etnicamente diverso, e pela mesma altura houve uma expedição nórdica no que é hoje a Estónia, que sabemos ter acontecido porque em 2008 foram encontrados 2 navios sepultura, depois escavados nos anos seguintes, navios com restos mortais de pelo menos 40 pessoas, todas elas nórdicas, algumas com sinais de morte violenta. Foi certamente uma expedição aristocrática, portanto organizada, liderada por alguém com recursos para isso, pode ter sido militar e corrido mal, pode ter sido uma expedição diplomática reforçada pela força, porque óbvio que a diplomacia tem mais peso quando é acompanhada de força, como nós na Europa estamos agora a redescobrir, mas em qualquer caso é sinal de uma expansão nórdica para o Báltico. Nesse sentido, pôr a Idade Viking a começar em 793 em Lindisfarne não só é impreciso porque há atividade anterior, como pode ser uma escolha enviesada, porque privilegia o cenário ocidental em detrimento do oriental, que pode ser mais antigo, Claro. e privilegia também as fontes escritas em detrimento das arqueológicas. De resto, mesmo antes da descoberta desses 2 navios na Estónia, já se punha a hipótese de a atividade viking ter começado no Báltico antes de resvalar para o Mar do Norte. Portanto, se quisermos dar uma data de começo mais aproximada, eu diria segunda metade do século VIII, mais preciso que isso já é um bocadinho esticar
a realidade histórica. Claro. Se quisermos pôr o final, eu diria ali no fim do século XI, mas mesmo assim com continuação a nível regional, porque lá está, os processos históricos vão acabando, não acabam de um dia para o outro. E já agora que estamos a falar disto, o que é que acaba por ditar então este final desta idade viking? Alguma razão em concreto? Conjunto de razões? Conjunto de razões. Em parte, a cristianização da Escandinávia, que mais do que uma mera mudança de religião, foi um processo de europeização da Escandinávia e integração de novos reinos escandinavos nas redes de poder, cultura e religião da Europa continental. Logo isso aí controlou um bocado a coisa, e depois também a própria centralização política, porque a Idade Viking, na sua gênese, foi um processo incrivelmente descentralizado. Uhum. Os vários grupos agiam um bocadinho por iniciativa própria e de forma muito fluida, muito desconexa. Quando passa a haver reis escandinavos já minimamente firmados, enraizados nos seus reinos, a partir daí há um controle maior sobre a atividade viking, e depois como esses reis estavam integrados em redes europeias, controlam um bocadinho o que se passa. Portanto, depois aí perde um bocado o fulgor. E depois os próprios reinos que foram atacados começam também a saber responder melhor e integrar melhor as defesas contra os vikings. Portanto, isso aí foi esmorecendo. Onde é que sobreviveu? Naquelas regiões mais instáveis, onde o poder real não alcançava ou não conseguia afirmar-se tão facilmente. Uhum. Por exemplo, o norte da Escócia e as escocesas perdurou até ao século XII, à vontade. Uhum. Acabaste também de falar brevemente sobre isso, mas agora podemos falar mesmo sobre este assunto, que é precisamente esta dúvida: o que é que leva os escandinavos a sair das suas terras, não é? E a atacar estas diferentes geografias? Os motivos é o normal desejo humano por relevância, estatuto, poder, fama, fortuna, uma vida melhor. Mas a forma como se tentava chegar a esses objetivos podia variar conforme as condições ou o contexto. Por exemplo, havia ou não alvos ricos cuja pilhagem fosse possível e valesse a pena. Uhum. Havia ou não terras disponíveis, ocupadas ou vagas? Havia vantagens ou não em ocupá-las? Que recursos era possível explorar? Claro. A resposta a estas e outras perguntas moldava a atividade dos nórdicos, incluindo a atividade de um mesmo grupo ao longo do tempo, consoante as circunstâncias mudavam. Portanto, quando depois falamos dos diferentes cenários, vamos ver atividades de tipos diferentes, consoante aquilo que esses cenários tinham para oferecer, ou o que acontecia nesses cenários. Há um exemplo que eu lembro-me sempre, que está numa crónica franca, de um grupo de vikings que se dedicava à pilhagem, ao roubo, ao saco, ao rapto e resgate de pessoas. Mas quando esse grupo, bando de vikings, é derrotado pelo rei Franco, eles conseguem negociar o mercado. Portanto, não podiam lucrar pela pilhagem, tentaram negociar lucrar pela venda de produtos. Portanto, adaptavam. Então, se então chegamos à região do Báltico, do que é hoje a Rússia, e depois mais a sul, Bizâncio, no leste europeu da época, não havia mosteiros, nem grandes cidades. Havia alguns centros de comércio, como aquele em que os nórdicos já estavam radicados por alturas de 750, e a muitos desses centros de comércio chegava prata árabe, nomeadamente moedas cunhadas no califado abássido. Isso era um grande chamariz para os nórdicos. Eles começaram a descer os rios russos, em larga medida, atrás da prata árabe, da fonte da prata árabe. E depois havia comunidades rurais. Nessas circunstâncias, os nórdicos entraram nessas redes comerciais, imiscuíram-se nelas, incluindo na venda de escravos. E, aliás, há uma relação entre a palavra escravo e a palavra eslavo. Eslavos são os povos da Europa Oriental, não todos, mas a maioria, portanto, checos, eslovacos, polacos, ucranianos, bielorrussos, russos são eslavos. Haver uma relação entre esse nome coletivo e a palavra escravo é indicativo da origem de muitos dos escravos que se vendiam nessa zona à época. E, eventualmente, ao imiscuírem-se nas redes comerciais, assumem a posição dominante e fundam os seus próprios centros de poder a partir do século IX, como, por exemplo, a cidade de Kiev, a atual capital da Ucrânia. Mas, descendo os rios russos, quando chegam ao Mar Negro, aí já estamos num outro mundo, onde já há cidades ricas, já há mosteiros, e, portanto, aí os nórdicos revertem para o tipo de comportamento que vemos na Europa Ocidental: pilhagem, saque, rapto, venda de pessoas.
Quando isso não resulta, nomeadamente porque são derrotados militarmente, revertem de volta para o comércio ou então para serviço como mercenários na Guarda Imperial. Os famosos varânguios, varengues, há vários equivalentes em português, nenhum deles me satisfaz completamente. Bom, e portanto há uma entrada destes nórdicos neste cenário de leste, eslavo, bizantino, mas também o há, como disseste também há pouco, nas Ilhas Britânicas. Nas Ilhas Britânicas, na Europa Ocidental, na região do Mar do Norte, também em França. Sim, e aí, na Europa Ocidental, o cenário é diferente do que existia na Europa Oriental ao início. Aí já havia mosteiros e cidades ricas, com bastante comércio, e também reinos, mas altamente instáveis. Fosse por lutas internas, fosse porque eram reinos pequenos que lutavam entre eles, como era o caso no que é hoje Inglaterra. E aí então os nórdicos pilham, saqueiam, raptam, vendem prisioneiros como escravos ou a troco de resgates. Os primeiros ataques são sazonais, isto é, duravam na primavera e no verão, quando as condições de navegabilidade são melhores, mas depois no inverno recuavam um pouco, porque passar o Mar do Norte no inverno não é coisa doce, portanto não se fazia facilmente. Mas a partir de meados do século IX começam a aparecer bases de inverno. Isto é, em vez de voltarem a casa no final do verão ou no outono, os vikings começaram a passar o inverno nos sítios que atacavam, Claro. em Inglaterra e em França. E aí pilhavam o ano inteiro. E com o tempo, algumas dessas bases convertem-se em povoações. Por exemplo, a atual capital irlandesa, Dublin, nasceu com base de inverno viking. Não havia ali nada antes de eles chegarem. Uma aldeia menor que ia colar, um mosteiro aqui ia colar, mas uma povoação não. Por isso é que Dublin vai ser, a tempo, a principal cidade irlandesa, o principal centro de comércio da Irlanda. E depois também, fosse por sucessos militares ou fosse por insucessos, adquiriram território. Em França, por exemplo, tivemos uma doação do que veio a ser a Normandia após uma derrota militar. E basicamente o rei francês agarrou num viking e pô-lo ao seu serviço para lutar contra outros vikings. Isto para alturas de 911. Ou então, o que os vikings faziam era tomar conta de reinos que encontravam, matando ou destronando os seus reis e tomando eles o poder. Foi o que aconteceu, por exemplo, no reino inglês na Nortúmbria. Ou então dividiam os reinos ou chegavam a um acordo com os reis deles. Isso aconteceu com a Mércia, um dos reinos ingleses, ou então com o Essex, com Alfredo do Essex, que chegou a um acordo com os vikings que faziam parte do chamado Grande Exército que desembarcou em Inglaterra em 865. E depois, também como na Europa de Leste, imiscuíram-se nas redes de comércio e relações políticas. Por exemplo, Dublin, lá está, mas também York, tornaram-se em grandes cidades comerciais dominadas por nórdicos. E na Irlanda, os próprios irlandeses começam a recorrer aos serviços militares dos nórdicos para lutar contra outros irlandeses. É também sabido, não é, que esta expansão viking também se deu pelo Atlântico abaixo, digamos assim, chegando até à Península Ibérica e entrando pelo Mediterrâneo. E neste caso, o que é que sabemos de certo sobre, por exemplo, a presença viking na Península Ibérica e, neste caso, para o qual temos um pouco mais de interesse, claro, que é para o caso de Portugal? Isso aí temos, essencialmente, fontes escritas. Não há, pelo menos até à data, qualquer fonte arqueológica que indique de forma garantida uma presença viking em Portugal, ou no que é hoje Portugal. O cenário não era muito diferente do inglês. Tinhas mosteiros, tinhas cidades, em especial no sul islâmico, e também tinhas reinos instáveis e em guerra. E, portanto, os nórdicos, no que é hoje Portugal, pilharam e raptaram e depois cobraram resgates. A extorsão é sempre uma forma de adquirir fortuna. Lisboa, por exemplo, foi atacada várias vezes, nos séculos IX e X, o Algarve também, incluindo um confronto naval ali para os lados de Portimão ou Silves, talvez. O Porto está estranhamente ausente das fontes, não quer dizer que não tenha sido atacado, pode apenas querer dizer que se fez fonte não sobreviveu até aos dias de hoje, mas há a indicação de que a região entre os rios Douro e Ave foi sujeita a um saque de 9 meses, entre 1015 e 1016. Portanto, houve uma base, pelo menos uma base de inverno viking no que é hoje o norte de Portugal. Onde é que ela estava localizada, não sabemos. Teria tido uma localização ribeirinha, quanto mais não fosse para guardar as embarcações.
Depois também se sabe que chegaram ao Castelo de Vermoim em 1016, mas aí não é claro se deve tomar a fonte à letra, chegaram, ou se também quer dizer que atacaram. Há quem ponha a possibilidade de que houve ali um envolvimento com as autoridades do Condado Portucalense, ou do Condado de Portugal, à época. Mas agora o que isso implicava ao certo não se sabe, porque as fontes são muito breves e são simplesmente fragmentos. Que se saiba, também por isso, não há tentativas claras de colonização. Há uns quantos episódios mais prolongados no tempo, em que talvez em hipótese houvesse intenção de se fixarem cá, mas não há como dizer isso. Ou não se fez, ou não sobreviveram fontes, e de qualquer modo a própria distância geográfica também não era particularmente apelativa. Porque uma coisa é fixarem-se nas margens do Mar do Norte, que para os escandinavos, para todos os efeitos, é um lago e não um mar distante, enquanto o Mediterrâneo é uma coisa que está um bocadinho mais longe. E o Mediterrâneo Ocidental não tinha o apelo que a prata árabe tinha no Mediterrâneo Oriental. Claro. Portanto, a fixação nesta zona, distante, com poucos incentivos, numa terra já ocupada e em um clima de guerra mais ou menos constante, não era o mais apelativo. E de resto eles chegaram muito poucas vezes ao Estreito de Gibraltar, portanto não seria uma coisa muito, muito interessante para eles. O único indício possível, e isto é um possível muito especulativo, de fixação nórdica no que é hoje Portugal, é a povoação de Lourdemão, junto a Coimbra. Isto porque o topónimo é medieval, vem pelo menos do século XII, e faz lembrar o termo Lordemanos ou Lotemanos, que é o nome que se dá aos vikings nas fontes ibéricas. Agora, se isso tem uma relação com eles, se Lordemão vem de Lordemanos, isso, sem dados mais concretos, é muito difícil perceber. Claro. Eu não sei se houve escavações arqueológicas naquela zona, não faço ideia, e achares arqueológicos ali também é muito difícil, porque é uma zona densamente povoada, Ocupada. densamente cultivada há vários séculos. Portanto, ou achares arqueológicos a existir estão bem lá no fundo, Claro. ou então já foram mais que uma vez remexidos, tanto esquece. E mesmo se encontrassem vestígios, reparem, se lá se fixaram nórdicos, das duas uma, ou foram assimilados muito depressa, ou foi de forma mais ou menos forçada, como cativos ou servos. Cativos e servos, por norma, não produzem cultura material própria. Por norma, usam aquela que já são naquela zona. Portanto, não se vai encontrar martelinhos do For, não se vai encontrar cerâmica nórdica. Portanto, como é que nesse caso nós, mesmo que encontremos alguma coisa, sabemos que era nórdico? É muito difícil. Porventura uma análise genética aos isótopos, mas isso aí depende também da qualidade ou da quantidade de vestígios humanos. É muito complicado achar vestígios que digam isto é nórdico. Claro. E que permitam dizer Claro. eles fixaram-se aqui. Até ver não há nada. E interrompemos brevemente o nosso episódio para apelar aos nossos ouvintes. Não é assim, Roger? Sim, o podcast Falando História é um projeto independente e por isso, se os nossos ouvintes quiserem apoiar-nos e contribuir para a manutenção do podcast, podem fazê-lo através da plataforma Patreon em patreon.com/falandohistoria. E claro, deixamos este link na descrição do episódio, onde podem encontrar toda a informação necessária e as vantagens de se juntarem à nossa comunidade. E agora, de volta ao episódio. E mudando aqui novamente de geografia, agora para uma um bocadinho mais, talvez, polémica até. Os vikings acabam também por se instalar, obviamente, no Atlântico Norte, na Islândia, na Groenlândia e também na América do Norte propriamente dita, não é? Sim. Na Islândia as condições eram muito particulares. Não havia população, ao contrário de quase todos os outros cenários da Idade Viking. Pelo menos população residente. Põe-se a possibilidade de ter havido um conjunto de ermitas cristãos, mas isso aí há mais substância arqueológica para as Ilhas Faroé do que para a Islândia. Nesse sentido, também não havia nem mosteiros nem cidades, o que havia era muita terra disponível. E atenção que a paisagem islandesa da época era muito diferente da atual. Havia floresta, muita. O cenário meio desértico que a gente vê hoje na Islândia não foi aquele que os vikings encontraram. Foi aquele que eles fizeram. Porque a presença humana conduziu à desflorestação, depois conjugada com a que vem com o gado, o consumo da vegetação,
que depois, por sua vez, conduz à erosão costeira, Claro. depois, por sua vez, produz uma espécie de pequeno deserto. Mas, não havendo população, o que os nórdicos fizeram foi tomar a terra, colonizar. Eles vinham essencialmente da Escandinávia, mas também muitos dos colonos que fizeram a Islândia vinham das Ilhas Britânicas, onde já havia nórdicos estabelecidos, e vinham muitas vezes com as suas concubinas e os seus escravos gaélicos, celtas. Geneticamente, ainda hoje é detectável um substrato celta na população islandesa, confirmado por uma análise genética de restos mortais de indivíduos nórdicos da Idade Viking, sepultados na Islândia. E eles começaram a colonizar por alturas de 870, e aqui a data é mais ou menos exata por causa das camadas de cinza vulcânica, permitem precisar um bocadinho mais o ano. A terra disponível para colonização já estaria ocupada toda, na sua generalidade, por alturas de 930. Umas décadas depois, em 980, deu o salto para a Groenlândia, que era já ali ao lado, e de qualquer modo avistável à distância da Islândia. Na Groenlândia, as condições são muito semelhantes à da Islândia. Terra disponível, não tanta, mas assim terra disponível. População residente, havia ou veio a haver ameríndios, mas sem uma presença permanente em todo o território groenlandês, e por isso, graças a isso, os nórdicos fizeram na Groenlândia o mesmo que fizeram na Islândia, o mesmo tipo de ocupação do solo, com as necessárias adaptações aos recursos disponíveis ou às condições climáticas, tal como na Islândia, com casos de sucesso ou de insucesso, boas ideias e más ideias. Agora, há aqui uma coisa de que nós muitas vezes nos esquecemos, e eu próprio durante muito tempo não dei por isso, que é de que a Groenlândia já é parte do continente americano. É uma ilha, mas o mesmo é verdade para a Terra Nova, onde também há vestígios da presença nórdica. Não é para a Groenlândia ser parte da Dinamarca ou ter ligações culturais com a Europa que deixa de ser geograficamente parte do continente americano. Portanto, a chegada dos nórdicos à América acontece em 980, mais coisa menos coisa, quando se começam a fixar na Groenlândia. E por lá estiveram até ao século XV, portanto não foi uma coisa efêmera, momentânea. Efêmero, sim, foi a presença noutro território americano, mais ao ocidente, a Terra Nova, hoje no Canadá, onde fundaram uma base por alturas do ano 1000. Não se pode dizer que tenha sido uma colónia propriamente dita, porque terá servido essencialmente para explorar recursos, mais a sul ou naquela zona, e depois reenviá-los para a Groenlândia. Madeira, por exemplo. A Groenlândia não é conhecida pelas suas grandes florestas, portanto, se estamos a falar de uma sociedade que requer madeira para construção ou aquecimento, vai buscá-la à outra parte do continente americano, mais ao ocidente, e essa base da Terra Nova teria essa função. Eventualmente foi abandonada, não só por causa da distância, mas pelos recursos humanos que exigia. As colónias na Groenlândia não eram particularmente populosas. Manter a base na Terra Nova a funcionar podia exigir dezenas, centenas de pessoas, população essencial que era retirada às colónias de Groenlândia. Eventualmente foi abandonada. E depois as próprias colónias groenlandesas foram também elas abandonadas a partir do século XV, terá começado até antes, porque ao certo não se sabe, é possível que tenha sido uma conjugação de fatores. Clima é uma delas, esgotamento de recursos, distância em relação à Noruega, relações com os ameríndios, isso aí é um bocadinho misto. Há relatos de relações belicosas, violentas, com maus resultados para as duas partes, mas também há indícios de trocas comerciais. Também aparecem uns quantos artefactos nórdicos em povoações ou vestígios de povoações ameríndias na Groenlândia, mas também no Canadá, e até o caso de uma moeda na América do Norte, nos Estados Unidos. Mas isso aí terá sido uma questão de troca comercial. Já num episódio anterior nosso do podcast, no episódio número 45, dedicado ao ano 1000, falámos um pouco também sobre as sagas nórdicas e como elas também servem como fontes históricas. E neste caso, já também mencionaste por alto, mas neste caso sobre o conhecimento dos vikings, sobre a sua expansão e a sua própria história, as sagas são realmente também uma fonte muito importante, não é? São, embora não necessariamente pela sua qualidade, mas pela falta de fontes alternativas. Claro. Isto é uma coisa tramada quando há falta de fontes, às vezes as boas são aquelas que se têm, não aquelas que se desejava. As sagas são basicamente memória romanceada, feita à distância de 1, 2, em alguns casos 3 séculos. E atenção que há vários tipos de sagas. Há as chamadas sagas de reis, que essas por norma são um bocadinho mais fidedignas,
não são bem crónicas, mas são as que se aproximam mais desse modelo, e depois há as chamadas sagas dos islandeses. Essas aí são um bocadinho mais romanceadas, é mais vidas familiares, é mais tipo a telenovela em formato escrito, se quisermos. No caso, por exemplo, da chegada à América, estamos a falar de sagas dos islandeses, portanto, feitas à distância de 200 anos, memória romanceada e muito inclinada para objetivos muito específicos. Por exemplo, nas que se referem à chegada à América, nota-se em algumas delas o desejo de enobrecer ou aumentar a fama de uma certa linhagem, associando-a com a memória de alguns indivíduos que chegaram à América, ou mais concretamente ao que hoje é o Canadá. Não muito diferente das nossas crónicas medievais, que também cumpriam esses objetivos. Não muito diferente, mas com uma dinâmica muito mais de romance. Sim, claro. Porque há os diálogos, há as histórias de amor, há as vinganças, aquilo parece mesmo até novela em formato escrito. Aquilo, pelo meio disso, há fragmentos de história e são uma fonte importante, mas são mais uma fonte para estudos sociais do que propriamente históricos, porque não têm datas exatas, por exemplo, portanto, logo aí, como fonte histórica, perde um bocado do seu valor. Claro. As figuras históricas têm lá algumas, porque se confiram para outras fontes, mas não se sabe até que ponto o que lá está dito é ou não verídico. Funciona melhor em termos de mentalidades, porque isso aí demora mais tempo a mudar, portanto pode haver ali um resquício, por exemplo em termos de normas sexuais ou de papéis de género, aí já se vai buscar um bocadinho mais nas sagas, porque essas coisas demoram mais tempo a mudar, são mais conservadoras e podem transparecer mais facilmente da memória romanceada à distância de 1 ou 2 séculos. Bom, e depois deste périplo pelo universo dos nórdicos, indo ou não em viking, podemos chegar à conclusão de que os vikings eram todos feios, porcos e maus, que usavam capacetes com cornos? Capacetes com cornos? Não, pelo menos em batalha. Não é? Isso é uma ideia do século XIX. Não, o objetivo de um elmo é proteger quem o usa. Não convém ele ter um adereço que corte nessa função, nessa capacidade protetora. Isto em batalha. Se for em cerimónia já é diferente. Aí é suposto impressionar. E aí os vikings podiam fazer inveja à Carmen Miranda com o seu cesto de frutas na cabeça. Podiam ser muito elaborados. Pelo menos a avaliar por algumas representações em têxteis ou em metal. Mas em batalha, nunca. O ritual é um ambiente controlado. A batalha não, e é potencialmente fatal. Usar cornos num elmo é como dizer que vou ficar sem ele se ficar preso no ramo, ou posso ser puxado por ele, portanto não vai correr bem. Quanto a serem porcos, maus e feios, primeira coisa, nenhum grupo humano é uniforme. Portanto, há de tudo. Mais higiênicos, menos higiênicos, uns mais maus, outros menos maus, uns mais feios, outros menos feios, ou bonitos, menos bonitos. Há de tudo. Dito isto, os hábitos de higiene não seriam muito diferentes dos do resto do norte da Europa. Aliás, em alguns cenários do mundo nórdico até seriam um bocadinho melhores, porque, por exemplo, na Islândia, fosse por uma questão de clima, fosse por uma questão geológica, há bastantes nascentes de água quente. Portanto, os banhos quentes recorrentes tornam-se normais e as condições de higiene são logo outra coisa. Mas mesmo no resto não seria muito diferente do norte da Europa. Se bem que nas fontes escritas, ocasionalmente, há referências às barbas e aos cabelos dos vikings, no sentido em que os outros queriam imitá-los, portanto as barbas e cabelos vikings fizeram moda, de algum modo, de onde se compreende que estavam bem apresentáveis, ou então as fontes sugerem que os vikings eram atraentes por causa disso, que havia umas quantas mulheres meio loucas ou homens meio loucos com eles. Ora, isso sugere que havia, em termos de aparência, se calhar um bocadinho mais apresentáveis, mais lavados que os outros. E há aqui alguma correspondência arqueológica, porque um dos artefactos mais comuns em escavações do período viking, tanto na Escandinávia como fora dela, são pentes, nomeadamente feitos de osso. Há literalmente centenas deles. Uma vez mais sugere cuidados com a barba ou com o cabelo. Claro. Portanto, estariam minimamente arranjados. Muitos deles também seriam altos. Uma vez mais, nenhum grupo humano é uniforme, mas há um estudo que analisou as ossadas de 595 indivíduos nórdicos, homens e mulheres, e a altura média dos homens era de 1,72 m
Das mulheres, 1,60 m. A mulher mais alta desse grupo analisado tinha 1,80 m, o homem mais alto tinha 1,93 m. Claro que se a altura é atraente ou não, isso já é subjetivo. Também havia casos de nanismo, já agora, de anões. Conhece-se arqueologicamente pelo menos 2 casos. E a avaliar pelas ossadas, seriam bem tratados. Portanto, não eram postos de parte, ou expostos, ou negligenciados, menosprezados por serem anões. Quanto ao serem maus, lamento dizer, mas não seriam excepcionalmente violentos para a época. Atenção que há um enviesamento das fontes, okay? Das fontes escritas. Foram redigidas pelas vítimas, muitas delas, e da perspectiva da vítima, o agressor é sempre um bárbaro de violência inimaginável. Claro. E depois também há um preconceito religioso, porque de início, pelo menos, os vikings eram pagãos, portanto aí mais bárbaros ainda, mais violentos, demónios em carne. Se nós retirarmos esse enviesamento das fontes, percebemos que eles não faziam nada que fosse de excepcionalmente invulgar para a época. Eu aí recordo-me sempre de 2 passagens de 2 estudiosos. Houve um que disse, e bem, que o nosso sentido de humanidade não era o da época, portanto, nem os santos da época eram inteiramente tolerantes e bondosos, o que não falta é as geografias e discursos santos de matar os infiéis, destruir aquele, o que ofendeu o santo ao mosteiro, portanto, esqueçam. E houve uma estudiosa que em tempos escreveu que os vikings não eram violadores notórios. Ou seja, as fontes escritas dizem muito poucas vezes que eles violavam. Não porque não o fizessem, mas se calhar porque não faziam mais do que era normal à época, em guerra. Não se destacavam. Não se destacavam, exatamente. Não era mais do que a cota normal de violações nas guerras da época. Portanto, não eram excepcionalmente violentos. Já agora, também não eram todos machões viris. Há informação, tanto escrita como arqueológica, de que havia homens efeminados, vikings com comportamentos femininos, porventura até alguns que se identificavam com o género feminino ou com um terceiro género, apesar de serem biologicamente homens. E de resto, o próprio Odin é um deus em parte efeminado, o que choca muita gente, que gosta de imaginar como uma espécie de machão nórdico, mas não, lamento. Ele faz coisas de mulher nórdica e é acusado disso várias vezes nos textos mitológicos. Bom, depois desta digressão toda sobre a história dos vikings, Hélio, tens algumas sugestões de leitura para quem quiser saber mais sobre o que acabaste de nos falar? Tenho, modéstia à parte, vou pôr os meus livros. Portanto, Vikings em Portugal e na Galiza e Mitos e Lendas Nórdicas, a que junta um terceiro, em inglês, da Cut Yarman, River Kings, que é um apanhado geral da idade viking, mas de uma forma intrincada, complexa, com uma linguagem acessível, portanto vale a pena. Muito bem, e ficam os nossos ouvintes com estas sugestões. 2 delas, pelo menos, nós já conhecíamos, não é? Obrigado, Hélio, por esta belíssima lição sobre os vikings, os nórdicos, o que nós lhe quisermos chamar. Depois fica à vontade dos nossos ouvintes escolherem a palavra que melhor lhes adequar depois do que acabaste de nos ensinar aqui neste nosso episódio do podcast Falando História. Obrigado, eu. Já sabem, agradecemos sempre aos nossos patronos que apoiam este nosso projeto. E caso queiram ser patronos, já sabem, é só seguir o link que deixamos na descrição para a plataforma Patreon, patreon.com/falandohistoriapodcast, e a edição de áudio teve o apoio de Marco António. E é tudo esta semana. O nosso e-mail está sempre aberto, falandohistoriapodcast@gmail.com, e pronto, ficamos por aqui. Até à próxima. Até à próxima. Falando de História.